Olá, olá, muito bem-vindos. O meu nome é Cátia Caldas e hoje vamos falar sobre estas almofadas. O que é que estas almofadas têm de especial? Pois muito bem, estas almofadas foram desenhadas de uma forma que o fecho não se vê quando estamos com a peça virada para baixo. Portanto, o nosso fecho fica oculto na costura. Esta já me deixou ficar mal porque temos aqui o fecho, o cursor do fecho virado para fora, mas se ele estiver bem colocado já não se vai notar. Portanto, esta é a primeira característica destas almofadas, ter então aqui o fecho oculto na costura na parte inferior. E reparem que todas elas, portanto, embora tenham sido fabricadas em distintos tamanhos, todas elas têm uma borda ou uma parte de almofada sem encher. Portanto, estas bordas também são fabricadas neste tipo de desenho. Portanto, vamos focar estes dois pontos e vamos trabalhar com tecido de luneta. Neste tipo de trabalho precisam de ter algumas coisas em conta. A primeira coisa em conta é o tamanho. As medidas delas são sempre da mesma largura, mas diferenciam em altura. Esta compreende 35 cm por 54 de largura. Esta compreende 45 cm por 54 e esta estamos a falar de 54 por, ou melhor, 55 por 54. Portanto, temos aqui três tamanhos diferentes, a mesma confecção e a mesma resolução. De que é que vamos precisar? De tecido, de agulha, de linha, de tesoura, de fita métrica, algo para marcar, pode ser por exemplo o giz, e vamos precisar de muita força de vontade. Vamos trabalhar! Ora, vamos lá fazer então a nossa almofada. Vamos ao passo a passo, depois de ter explicado que fiz em três medidas diferentes, explicar que a largura é sempre a mesma, pelo que vamos respeitar sempre a mesma medida de fecho e a mesma medida de abertura. O primeiro passo é definir o tamanho da nossa almofada e depois de termos definido o tamanho da nossa almofada, fazer o corte. Devemos cortar duas peças iguais, portanto, dois retângulos da mesma medida, podendo ser o tecido do forro, portanto, o tecido da parte que fica para o interior, de cor diferente ou de textura diferente. Podem utilizar, por exemplo, acetinados. Temos então aqui as duas peças na mesma medida. Eu defini o centro da minha parte inferior e defini a largura de fecho que eu pretendo. Eu estou a trabalhar com fecho de metro, portanto aquilo de rolo, e aquilo que eu vou fazer é cortar a medida de fecho que eu defini, que são 36, mais 4 cm. Portanto, eu vou cortar o fecho de 40 cm. Isto para esta peça. Portanto, agora aquilo que nós vamos fazer é marcar do nosso centro para cá 18 cm, portanto metade dos 36 e 18 para cá do centro, portanto para o fecho ficar centrado. O nosso primeiro ponto vai ser costurar a 2 cm, porque é a margem que nós vamos deixar para fazer o fecho oculto. Portanto, vamos costurar a 2 cm deste extremo até esta marcação e deste extremo até esta marcação. Ok, temos então a peça aqui já costurada nos extremos, à semelhança daquilo que eu já tinha explicado, e agora o truquezinho está absolutamente aqui no ferro. Portanto, como é que nós vamos fazer isto? Primeiro, abrir as costuras. Portanto, aqui até à minha abertura, abrir a costura. Aqui deste lado, abrir a costura. Devemos passar depois também aqui um ponto zigue-zague ou overlock de ponta a ponta. E agora aquilo que nós vamos fazer numa das peças é dobrar
continuamente os 2 cm. Portanto, dobrar de ponta a ponta. Os 2 cm, que é a margem que temos aqui. Portanto, dobramos. Nesta outra, aquilo que nós vamos fazer será dobrar meio centímetro, ou 1 centímetro, que é metade daquilo que nós temos aqui. Portanto, vimos. E dobramos apenas metade da medida. Em vez de dobrar os 2 cm, dobramos só 1 cm. Vamos ver agora com a nossa peça aberta. Portanto, temos a nossa peça dobrada 2 cm, ok? Uma das nossas alas, e a seguinte dobrada apenas 1 cm. Vamos agora à máquina para tentar perceber como é que fazemos isto. Portanto, mostrar um bocadinho mais de perto, dobrado 2 cm e dobrado apenas 1 cm. Portanto, uma das nossas alas vai ficar maior ou mais abaixo 1 cm da nossa linha de costura. Portanto, nós costuramos aqui e esta vai descer 1 cm desta linha. Eu sei que vocês já se estão a perguntar, e como é que nós fazemos isto? Não é difícil. Primeiro que tudo temos que enganchar aqui o nosso fecho facilmente. Portanto, temos o nosso fecho aqui cortado. Ele vem com dentes por todo o percurso, porque é comprado a metro. Tiramos 4 ou 5 dentes num extremo. E agora atenção, se vocês colocarem o fecho desta forma, vai ser mais complicado. Portanto, façam que o fecho venha de frente, com a parte mais larga. Introduzem do lado que tem os dentes primeiro e do lado que não tem dentes na sequência. Depois aquilo que vocês têm que fazer é puxar as duas partes do tecido, portanto, tanto de um lado como do outro. E automaticamente vocês vão ter o carro completamente colocado. Depois, aquilo que vocês podem fazer é vir com o carro até cá atrás para acertar os dentes. E agora, aquilo que nós vamos fazer ao fecho é um pontinho no início e um pontinho no final para lacrar o nosso fecho. Ok, temos então aqui o nosso fecho já lacrado na parte de cima e na parte de baixo. Aquilo que nós vamos fazer será então marcar aqui o início da nossa abertura. Portanto, o sítio onde termina a nossa abertura. Como é que nós fazemos isto? Portanto, do lado que está mais acima, vamos fazer a colocação do fecho. Portanto, abrimos a nossa peça desta forma. Vamos encarar direito com direito do fecho. Lembrem-se que o nosso fecho é ligeiramente maior do que a nossa abertura. Portanto, nós vamos poder deixar o fecho desta forma. E vamos fazer a colocação do fecho com alfinetes. Se vocês tiverem dificuldade em encontrar o sítio onde tem que colocar o fecho, venham pelo lado contrário desta forma. Façam aqui a marcaçãozita. E agora, deste lado, é só fixar e tirar os alfinetes do outro lado, portanto, para saber onde é que vocês têm que costurar. Pé calçador de fecho, abertura de ambos lados. Fazemos a colocação do lado que nos convém costurar. Fizemos a costura então de extremo a extremo. E agora vamos ao lado contrário. Portanto, como é que isto
Se processo este lado é maior, como é que nós vamos costurar? Vamos dar a volta à nossa peça. Aqui automaticamente a minha peça já vai dobrar por cima daquilo que é o meu fecho. Vejam que mais ou menos já está oculto o fecho aqui. Então aquilo que nós vamos fazer é fechar o nosso fecho. E com alfinetes fixar aqui esta abertura, portanto fechar ligeiramente a nossa peça para que seja mais fácil depois fazer a finalização da mesma. Não vamos costurar por aqui, senão estávamos a fechar o fecho. O nosso objetivo aqui é mesmo lacrar a peça, portanto que não se veja o fecho do lado contrário. Para isso estamos a segurar a dobra da nossa peça. Desta forma, portanto o meu cursor está deste lado, portanto eu vou começar a costura do lado contrário. Okay? Vejam que a nossa peça fica assim, portanto fecho completamente aberto e deste lado a nossa peça está oculta. Eu tenho que costurar deste lado de cá, portanto a costura deste lado de cá vai ficar visível. Dado que o meu cursor está do lado contrário, aquilo que eu vou fazer é iniciar a costura aqui. E aqui é o fim do meu fecho, portanto aquilo que eu vou fazer aqui no fim do meu fecho é fazer uma costura vertical para fechar esta peça, para bloquear o fecho, ok? Ainda que eu já o tenha bloqueado antes. Podemos utilizar o pé calcador de fecho ou podemos utilizar o pé calcador universal. E agora, desta forma, mudando o meu fecho de sítio, ou melhor, o meu pé calcador de fecho de sítio, vamos fazer a costura contínua até ao limite, tendo em atenção que o meu fecho está aqui, portanto o meu fecho está mais ou menos a 1 cm do limite da minha pestana e eu vou fazer a costura sem me aproximar demasiado do fecho, portanto deixando aqui uma ligeira margem. Com a mão vocês vão sentindo o fecho e vão percebendo onde é que estão a costurar e se estão a costurar da forma correta. Estamos a aproximar-nos do limite, eu tenho aqui o meu cursor a atrapalhar e aquilo que eu vou fazer agora é levantar a agulha, levantar o pé calcador, passar o meu cursor para trás e continuar a costurar até ao limite do fecho. Estou no limite do fecho e vou fazer a costura na vertical para bloquear o fecho. Portanto, desta forma, agora retiramos os alfinetes e
desta forma já temos então aqui o nosso fecho completamente oculto nesta pestana. Portanto, vejam que ele fica completamente oculto. Temos a costura visível, mas esta costura fica para a parte inferior da almofada, portanto a parte que fica pousada ou na cama, ou no sofá, ou em qualquer outro sítio, e não se vai ver. Portanto, esta pestanita permite que o fecho, ainda que seja de outra cor, como é o caso, portanto este é bege, fica completamente oculto nesta pestanita. Fica com esta costura, que se vocês quiserem, pode ser da mesma costura do material e assim vai ficar praticamente oculta na peça. Estamos praticamente a acabar. Vamos fazer o outro passo. Eu aqui tinha-me esquecido de passar ao overlock, portanto já tinha feito algumas almofadas e este passo, ao gravar, passou-me despercebido. Dá igual, portanto agora vai ficar assim. Como é que nós fazemos isto? Portanto, centramos a nossa peça, atenção que estamos do avesso da peça, centramos aqui a costura, fixamos, deste lado exatamente a mesma coisa, centramos a peça, fixamos com o alfinete, fixamos os outros extremos. E agora vamos abrir ligeiramente o fecho e a 1 cm de margem vamos costurar todos os outros lados. Portanto, vamos costurar em U a nossa almofada a 1 cm de margem de costura, porque o resto do acabamento vai ser feito pelo lado direito. Portanto, agora mesmo 1 cm de margem em todo o contorno. Ok, temos então a nossa peça já costurada em U. Aquilo que vamos fazer nos extremos é entalhar. Portanto, recortar nos cantos bicudos excesso de tela. Aqui vamos sem cortar a costura, ok? Mas retirar aqui excesso. Portanto, desta forma, temos a nossa peça do avesso já terminado. Atenção, depois o tipo de material também vai condicionar depois aqui este tipo de acabamentos. Aqui o ideal será que as esquinas fiquem mesmo bicudinhas. Com a tesoura sem rasgar o tecido, vão puxando aqui as extremidades. Não se preocupem agora com o desfiado, porque uma vez que vamos fazer a costura deste lado, aquilo que está aqui sem acabar vai ficar dentro de outra costura. Portanto, em princípio, não tem por que descosturar, a não ser que não tenhamos costurado com a margem suficiente. Ok, fazemos sair então todas as extremidades e agora, como fazemos sempre, vamos ao ferro vincar a nossa peça para poder depois fazer então aqui o nosso acabamento. Ok, temos então a nossa peça passadinha a ferro, mais uma vez guiando-nos pelas marcas da nossa máquina. Portanto, a minha marca de 2 cm, vou posicionar a minha peça e do lado direito vou costurar a 2 cm do limite da minha peça. Portanto, retrocesso no início e no final desta costura. Vou-me guiar sempre pela marca da minha máquina. Atenção agora aqui no extremo, portanto, eu sei que a minha margem é de 2 cm, portanto, em todo o contorno eu tenho que ter 2 cm. Aqui, quase
a mudar de sentido, eu vou marcar 2 cm. Portanto, a minha linha vem na vertical até aqui e daqui eu sei que tenho que virar o pé calcador para continuar a ter a margem de 2 cm do lado contrário. Portanto, vamos até à marca do alfinete, a agulha espetada no tecido, levantamos o pé calcador e giramos. E a partir daqui guiamos-nos novamente pela marca da nossa chapa de agulha, portanto exatamente da mesma forma. Aqui novamente o mesmo procedimento, 2 cm, marcamos com alfinete, vimos até esta marca, levantamos o pé calcador e continuamos até ao extremo. E terminamos então a nossa almofada digna de capa de revista.